Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja em paz, alegre, saltitante, feliz, mais um dia. E hoje nós temos mais uma edição do nosso Café com Jesus, e nós vamos começar então hoje, Êxodo capítulo 4, leitura e reflexão. Bora lá? Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao seu primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo, eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. A volta de Moisés ao Egito. Depois, Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, nós queremos te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, agora que nós lemos Êxodo 4, nos dá sabedoria e discernimento para que nós também reflitamos sobre Êxodo capítulo 4. Em nome de Jesus, amém. Gente, que bom! Êxodo 4 marca então a conclusão do chamado de Moisés no deserto, ali de Midian, e seu retorno para o Egito. É um texto então de transição crucial, onde a gente vê a paciência de Deus sendo testada até o limite e a provisão de sinais milagrosos e a divisão da liderança com o seu irmão Arão por parte de Moisés. Gente, vamos dividir o capítulo aqui então, né? Um resumo estruturado para a gente poder conversar sobre isso.
Bom, primeiros ali dos versículos 1 até o 9, Moisés ainda hesita, nós estamos vendo ali que ele levantou objeções ali em Êxodo 3, aqui continua. Questiona se o povo de Israel realmente vai acreditar que o Senhor tinha lhe aparecido e como resposta à sua falta de fé, Deus concede a ele o poder então de realizar 3 milagres específicos para validar ali a sua autoridade diante ali dos anciãos. Primeiro é o cajado, a vara, o cajado que vira serpente, e nesse aspecto demonstra então a autoridade sobre as forças e sobre os símbolos do Egito. Depois nós temos ali a mão leprosa, colocando a mão no peito, ela fica branca de lepra. Ao repetir então aí a questão do ato, e aí ela é totalmente restaurada e simbolizando o poder de Deus, tanto sobre a doença quanto sobre a cura. Depois nós temos ali a água que vira sangue. Se os 2 primeiros sinais falharem, Moisés então deveria derramar a água do rio Nilo na terra seca e ela se transformaria em sangue como se fosse uma antecipação dessas pragas. Bem, gente, depois nós temos ali dos versículos 10 até o 17, segundo bloco, a hesitação final de Moisés e a escolha de Arão. Bom, mesmo com os sinais, Moisés argumenta que nunca foi eloquente e que tem dificuldade para falar. Olha só, Deus o conforta, lembrando que ele mesmo faz a boca do homem, ele mesmo a surdez, tem o controle da surdez, da mudez e da visão. Moisés pede diretamente agora, falando de um coração sincero: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Ai, 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 ai. A ira e a graça divina se acendem, a ira do Senhor se acende contra Moisés, mas na sua soberania ele aponta Arão, o levita, irmão de Moisés, para ser o porta-voz. Moisés representaria Deus para Arão, né, ditando as palavras, e Arão seria a boca de Moisés. Gente, por que tanta objeção de Moisés? Meu Deus, ele não queria ir mesmo. Gente, é isso mesmo. Olhando friamente, parece que Moisés estava ali dando desculpinha, esfarrapada, porque não queria ir de jeito nenhum. Mas a raiz disso, lembremos, é também de uma questão de mistura do trauma do passado com profunda insegurança. 40 anos antes, ele tentou fazer o quê? Defender o seu povo por conta própria. Lembram-se que ele matou um egípcio? E foi rejeitado pelos próprios israelitas quando eles disseram lá: quem é que nomeou você líder e juiz? Acaso também vai me matar como fez, né, com aquele egípcio? Olha lá em Êxodo capítulo 2, versículo 14. Moisés guardou essa ferida, gente. Quem não guardaria, né? Ele tinha então medo de ser rejeitado de novo pelo povo, medo de enfrentar o império mais poderoso da época e um sentimento também de incapacidade que nós temos também e que o paralisava. Ele olhava para si mesmo e não para o tamanho de quem estava ali enviando ele. Bem, e a outra coisa, Deus se irou com Moisés, gente. Isso quer dizer que Deus chegou no limite? Ai, 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 ai. Bem, isso acontece com a gente também? Perguntas que a gente não quer calar. A ira de Deus aqui não é um perder o controle, mas a reação da sua santidade e amor diante de uma incredulidade teimosa. Um não acreditar teimoso. Bom, olha só, lembre comigo, Deus já tinha respondido a todas as dúvidas de Moisés, certo? Dando promessas e até feito milagres na frente dele, cajado, a mão leprosa, certo? Quando Moisés diz assim: Senhor, a verdade é essa, envia outra pessoa, ele não está mais com dúvida, gente, ele está rejeitando a ordem de Deus. E isso acende a ira de Deus. Deus chega ao limite daquela argumentação. Zé fini para ti, Moisés. Por quê? Porque isso também acontece com a gente. E Deus, sinceramente, não tolera a nossa incredulidade por tempo indeterminado. Sim, Ele é paciente, Ele estende a graça sobre nós, nos dá provas do seu cuidado, mas chega um momento que Deus pede obediência. A ira de Deus aqui, curiosamente, vem acompanhada também de provisão. Deus se ira, mas ele resolve o problema de Moisés enviando Arão. Olha só, Deus não desiste de nós quando nós travamos por medo, ouviu bem? Deus não desiste de nós quando nós travamos por medo, mas Ele nos empurra para fora da nossa zona de conforto, tá bom? Continuando aqui então o próximo tópico, o retorno ao Egito e o incidente no caminho, dos versículos 18 até o 26, nós estamos lendo aqui então essa questão dessa passagem, em que Moisés então pede permissão ao seu sogro, Jetro, para voltar para o Egito. Deus, confortando a Moisés, reitera que aqueles que queriam matá-lo, olha só, já tinham morrido, e adverte de que ele mesmo, o Senhor Deus, é que vai endurecer o coração de Faraó para demonstrar sua glória, avisando que o Egito sofreria parte do seu primogênito se não libertasse Israel.
e aí o Israel é o primogênito de Deus. E aí nós temos um episódio mais enigmático e tenso do Antigo Testamento aqui, nos versículos 24 a 26 ali, também eu estranhei na primeira leitura, mas olha só, o Senhor vai ao encontro de Moisés numa hospedaria e ameaça matá-lo, gente. Qual que é o motivo disso? Às vezes a gente lê e não entende, né? Por que está no meio ali jogado uma coisa meio sem pé nem cabeça? O motivo implícito, sabe o que era? Era a negligência da aliança do pacto abraâmico. Zípora, a esposa de Moisés, intervém rapidamente ali, circuncida o filho com uma pedra afiada, toca os pés de Moisés com o prepúcio, né? E chama ali de marido de sangue. Diante disso, o Senhor o deixa. Bom, vamos conversar aqui duas coisas, né? Moisés, mas a gente não leu que Moisés só tinha o Gerson? Olha só. O versículo 20 ali que nós lemos, fala que Moisés levou sua mulher e seus filhos, no plural. Então, o que a gente tem aqui? Tem Gerson, sim, né, cujo nome, lembra ali, foi imigrante em terra estrangeira, ali a gente já leu sobre isso, e depois, em Êxodo 18, nós vamos ver a menção ali que Moisés e a sua esposa tiveram, ali Zípora, tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer, que significa o Deus de meu pai foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Então a gente começa a perceber isso, que eram 2 dos filhos de faraó. E aí, quanto a esses versículos, essa situação estranha, eu também não entendi no primeiro momento, mas o que é isso? Esse é um dos textos mais difíceis e misteriosos do Antigo Testamento, gente. Para entender, a gente precisa lembrar da aliança, do pacto abraâmico. Deus havia feito um pacto com Abraão do quê? A circuncisão seria o sinal físico e obrigatório para quem pertencesse ao seu povo. Gênesis 17, nós já passamos por isso. Quem não fosse circuncidado, conforme o versículo 14 de Gênesis 17, deveria ser eliminado. Olha só, imagine a situação, tá? Desse momento aqui de Êxodo 4. Moisés estava voltando, ele já tinha dado tchau para o Jetro ali e tal, o Jetro tinha ido mandado ele na paz e tal, e ele estava voltando para libertar o povo de Deus. Mas, todavia, entretanto, porém, contudo, ele mesmo, Moisés, tinha negligenciado a aliança dentro da sua própria casa, provavelmente por influência da cultura ali de Midian, da sua esposa. Ele não tinha circuncidado o seu segundo filho, Eliezer. Como Moisés poderia exigir obediência de Faraó se ele mesmo estava ali em desobediência na sua liderança familiar, gente? Deus o confronta sim, ali na hospedaria de forma severa, para mostrar que a liderança espiritual, ela exige zelo e coerência. A liderança espiritual exige zelo e coerência. Você é zeloso? Você é coerente com as suas atitudes e com o que você professa de fé? Olha só que está mostrando aqui para gente, essa correção. Então, nesse sentido, o que acontece? Zípora, a esposa dele, percebe a gravidade, ela assume a liderança desse rito rapidamente, protege o marido e a vida da família é poupada. Compreendeste? Capisco, como a gente fala, compreendesse? Então, olha só que interessante essa passagem. Bom, depois nós continuamos ali para a questão dos versículos finais, do versículo 27 até o 31, o encontro dos irmãos e a aceitação do povo. Conforme a palavra de Deus, Arão vai ao deserto e encontra Moisés ali no monte de Deus, no monte Horebe, no monte Sinai, onde eles se saúdam com um beijo. Olha só. O que a gente consegue entender dessa questão do beijo? Tem uma representação nisso sim. No contexto cultural do Antigo Oriente Médio, gente, o beijo no rosto, ou na testa, ou na barba, entre homens, sim, né? Estamos falando no rosto, na barba, da mesma família, era uma saudação padrão de profundo afeto, de reconciliação, de respeito. Mas a representação aqui é mais linda ainda. Mostra o quê? Que o coração de Arão estava alinhado com o de Deus. Pense bem. Moisés era o irmão mais novo, que passou 40 anos longe e agora voltava como um grande líder escolhido por Deus. Enquanto Arão, mais velho, tinha ficado no Egito e ralando e sofrendo com o povo. Arão, na verdade, como mais velho, com toda essa carga, poderia ter ciúmes ou ressentimento ali. Mas o beijo sela uma unidade de espírito entre eles. Deus já havia dito a Moisés no versículo 14, ali de Êxodo 4, ele se alegrará ao te ver. Essa foi a confirmação visual da promessa de Deus, que ela era real, certo? Bom, Moisés então relata tudo para Arão que o Senhor havia ordenado, e com a intimidade de um irmão, mesmo com a sua dificuldade de fala, Moisés vai falar disso abertamente. Gente,
nesse aspecto, com essa questão do irmão, né, porque ele tinha colocado para Deus a sua dificuldade de fala, veja só. Essa dinâmica, ela estabelece para a gente o quê? Um princípio bíblico do corpo e da cooperação entre os ministérios. Moisés tinha a intimidade e a revelação direta de Deus, tinha o cérebro e o coração da missão, enquanto Arão tinha o quê? A habilidade da comunicação pública e o trânsito ali com os anciãos, ele era a voz. Moisés precisava dessa zona de segurança com o irmão para conseguir desabafar, para conseguir planejar e transmitir a mensagem com precisão. Vocês viram que ele tinha dificuldade de fala, se ele fosse diretamente ali com o pessoal, com os anciãos ali, falar com o faraó, ficaria tudo muito mais difícil. Então, nesse caso, aí o seu irmão apareceu. Que bom que apareceu Arão. Isso nos ensina que, na obra de Deus, ninguém faz nada sozinho, gente. O Senhor une competências diferentes. Quem ouve bem a Deus precisa caminhar junto com quem sabe comunicar bem ao povo. Legal, né? Bem, continuando, ao chegarem ao Egito, reúnem os anciãos de Israel. Arão fala tudo o que havia dito a Moisés. Arão fala tudo o que Deus havia dito a Moisés, tá? E Moisés relata então os sinais diante do povo. Aí o resultado disso, o que é? O povo creu. Ao saber então que o Senhor havia se lembrado deles e visto a sua aflição, eles se inclinaram e o adoraram. E aí Êxodo 4, então, finalizando, relata a tensão entre as limitações humanas e a soberania de Deus. O Senhor não escolhe os capacitados pelo padrão do mundo, mas capacita e provê parcerias na caminhada, como Arão, para que a sua vontade e a sua aliança sejam rigorosamente preservadas. E aí, uma última curiosidade que eu queria falar para você, nesse tempo que nos resta, é de que você vê no versículo 2, o que é isso que você tem na mão? E Moisés respondeu, uma vara, um cajado. Aquele cajado, gente, era um instrumento cotidiano de trabalho de Moisés, um pedaço de madeira comum, né, usado ali para tocar as ovelhas. A partir do momento em que Moisés o consagra e obedece a Deus, a Bíblia muda o nome daquele objeto. E aí Deus fala que Moisés partiu levando o cajado de Deus na mão. No versículo 20, você vai acompanhar essa mudança. Olha só que legal. Então, isso também é um motivo para a gente poder estar aí caminhando com essas questões da nossa reflexão, em que Deus raramente pede algo para nós que nós não tenhamos. Vida nós temos, podemos entregá-la a Ele, mas Ele nos pergunta, o que você tem na sua mão hoje? Pode ser sua profissão, sua voz, sua capacidade de ouvir, seu tempo na madrugada, ou uma ferramenta simples de trabalho, de tecnologia, como por exemplo, essa situação de câmera que nós estamos usando aqui, a DJI Osmo Pocket, que foi ressignificada para mim. Nós trouxemos ela de Las Vegas quando nós viajamos lá em outubro de 2024. Aí eu quis vender ela porque realmente algumas questões minhas não tinham dado certo. Tentei vendê-las, quase fui objeto de vários golpes que tentaram me dar aí por conta dessa câmera. E Deus ressignificou ela para mim, de modo que agora eu estou exaltando Ele a partir do dia 31 de janeiro de 2026. Nós temos honrado a Deus diariamente e sistematicamente através dessa câmera e eu sou muito grato a ela. Quando colocamos aquilo que é comum à disposição de Deus, Ele transforma o que é nosso no cajado de Deus, capaz de abrir mares, guiar pessoas para a libertação, e a nossa insuficiência nunca é um limite para a suficiência do Senhor. Qual que é o nosso desafio, pessoal? Então, finalizando, baseado em Êxodo 4, cada um de nós deve colocar diante do Senhor em suas orações o seu próprio cajado, aquilo que nós temos na mão, que nos é comum, familiar, que representa a nossa rotina e a nossa profissão, e que nós consagremos isso totalmente ao Senhor para que Ele transforme em um instrumento de poder e de libertação espiritual. Muitas vezes a gente fica travado diante dos chamados da vida por focar em nossas limitações. Não posso isso, eu sou desse jeito, daquele jeito, nasci assim, assado. Traumas passados, falta de eloquência, esquecendo que Deus não busca pessoas perfeitamente capacitadas, mas sim corações dispostos a entregar o pouco que tem para ser usado por Ele. Amém? Que Deus os abençoe. Um abraço, até o próximo café. Café com Jesus. Deus abençoe, a paz.